E aí pessoal, tudo certo? Vamos para mais um estudo breve sobre a renovação da mente. E o tema desse vídeo é o desejo profundo de fazer a vontade de Deus. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu percebo o quanto que a nossa mente ela só é renovada quando nós temos um desejo profundo em nosso coração de fazer a vontade de Deus. O que fala naquele texto clássico sobre a renovação da mente, Romanos 12, 2. Vocês devem lembrar: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que só então vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então olha que interessante. A gente aprendeu muito que para a nossa mente, para a gente viver a vontade de Deus para as nossas vidas, a nossa mente tem que ser renovada. Sejam transformados pela renovação da mente, para que só então vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porém, um grande problema que eu comecei a perceber: muitas pessoas não querem, não têm um desejo de viver, de fazer a vontade de Deus, de agradar o coração de Deus. Então, elas não passam pelo processo de renovação da mente. Porque somente quem quer fazer a vontade de Deus, quer viver os planos de Deus, é que vai passar pelo processo de renovação da mente. A gente passa pela renovação da mente para conseguir viver os planos de Deus. Porém, muitos não querem viver os planos de Deus, então não passam pela renovação da mente. Consequentemente, porque não precisam, entendeu? Muitos só querem ser abençoados, só querem que Deus abençoe a sua própria vontade, que Deus só proteja eles, que Deus só guarde, livre de todo mal, mas não existe um desejo profundo em seus corações de agradar o coração de Deus. E eu não estou aqui para julgar, para apontar o dedo para pessoas, porque muitas vezes nós mesmos nos encontramos nessa situação. Nós somos seres humanos, todos nós podemos nos encontrar nessa situação. Numa fase da nossa vida que a gente não está interessado em agradar o coração de Deus, em fazer a vontade de Deus, em descobrir o que está na mente de Deus, mas nós queremos que Deus nos livre, nos guarde, nos proteja e faça, abençoe a nossa própria vontade. E se você vasculhar o teu coração, muitas vezes você vai perceber, o desejo do nosso coração é esse. Então, renovação da mente é o ingrediente para cumprir os planos e a vontade de Deus. Mas se você não tem como objetivo cumprir os planos e a vontade de Deus, agradar a Deus, você vai acabar descartando, inconscientemente, automaticamente, você vai acabar descartando o processo de renovação da mente. Eu estava orando, me lembro uma vez que eu estava orando por algumas pessoas e Deus começou a ministrar no meu coração. Por exemplo, ele falando comigo, o que você acha, Jonatas, que eu vou fazer com a tua oração por essas pessoas? E eu respondendo dentro de mim, Senhor, eu creio que o Senhor vai falar com elas. Eu estou orando por elas, isso vai, o Senhor vai lá e vai tocar no coração delas, o teu Espírito Santo vai tocar. E aí o Senhor foi respondendo: mas e se elas não quiserem me ouvir, não me escutarem, não quiserem dar ouvidos? Aí eu respondia: bom, eu creio que o Senhor vai preparar situações para convencê-las, circunstâncias. E Deus respondendo, assim, e se mesmo assim elas não perceberem, não quiserem? Aí eu pensando, eu creio que o Senhor vai preparar situações difíceis para quebrantar o coração delas. E Deus falando: mas mesmo assim elas podem não querer. Então eu comecei a perceber, é claro, quando você intercede por alguém, quando você vai orando, Deus vai agindo, e Deus, quando Deus quer fazer, Deus faz. Mas muitas pessoas não querem ouvir. Eu creio que muitas pessoas não dão ouvidos, não querem, ou talvez existem tantas vozes da alma delas que elas não estão ouvindo a voz de Deus, e elas têm que aquietar a alma, aquietar o eu, sabe? E realmente comecei a perceber o que eu aprendi com essa história, que muitas pessoas não ouvem a voz de Deus, não mudam a sua mente, porque o que elas querem é fazer a sua própria vontade, sabe? É agradar a si mesmo, é buscar a bênção de Deus
mas elas talvez nunca passou pela mente delas agradar o coração de Deus. Será que eu estou agradando? E eu não quero dizer com isso que Deus está descontente com você. A Joyce Meyer fala muito isso, para nós não ficarmos pensando que Deus está nos reprovando, que Deus está descontente conosco, bravo conosco, que Deus está olhando para você e pensando assim: nossa, esse meu filho está deixando a desejar, bem que ele poderia estar melhor. Não, gente, Deus não está assim reprovando a gente com os olhos dele. Ele ama profundamente, ele tem um desejo ardente, um amor profundo por nós, tanto que enviou seu próprio filho. Não existe amor maior do que esse de enviar o próprio filho. Porém, nós precisamos entender que nós precisamos, sabe, pensar como seres humanos para que nós vivamos um plano perfeito, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos pensar se nós estamos com um desejo, se nós temos o desejo profundo de agradar o coração do Senhor, sabe, gente? Porque isso faz uma grande diferença em nós. Quando nós temos um grande desejo profundo de agradar o coração de Deus, isso faz uma grande diferença em nossas vidas, muda a nossa mente. Eu acho que a mente de uma pessoa só é renovada quando ela tem o objetivo, sabe, de agradar o coração de Deus, de viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, nós não sabemos toda ela, nós não temos toda a revelação, nós não sabemos onde nós vamos chegar, o que Deus vai fazer em nossas vidas. Porém, quando nós temos um desejo profundo de agradar a Deus, de viver os planos dele, sabe, automaticamente nós vamos levar nossa mente a ser renovada, porque nós vamos percebendo que, tendo uma vida focada em nós mesmos, nós não vamos viver os planos de Deus. Uma mente não renovada, que não pensa como Cristo pensa, não vai fazer a vontade de Jesus. Então, que haja no seu coração, sabe? Essa reflexão que eu quero deixar. Analisa o teu coração e pensa consigo mesmo: existe em mim um desejo profundo de agradar o coração de Deus? Uma vontade, pelo menos eu penso de vez em quando: será que eu estou vivendo os planos de Deus ou não? Será que eu estou agradando o coração de Deus ou não? Sabe, sempre se lembre, não é que Deus está bravo com você e se desagradando de você, mas Deus tem uma vontade. E Ele tem sido o centro da sua vida, e você tem um desejo profundo de agradar o coração dele, a ponto de te levar a mudar a sua mente ou não. Que fique esse pensamento para nós, para que nós possamos avaliar o nosso coração e ter no nosso coração uma chama, um desejo ardente de agradar o coração do Pai. Amém? Deus te abençoe.